Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me ouvindo bem e me vendo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então na terça-feira, dia 21 de novembro e também chegamos à nossa live número 81. São 81 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal e hoje aqui no nosso horário tradicional das 6 horas da manhã, na terça-feira, para falar um pouco mais sobre esse tema desenvolvimento pessoal. E nesse dia eu quero falar sobre um assunto que foi trabalhado no dia de ontem internamente lá com o pessoal da minha empresa, meus colegas da minha empresa. Normalmente faz parte da maioria do pessoal que está aqui nas lives ao vivo, então talvez esse tema que eu escolhi aqui hoje para algumas pessoas que não estavam nesse contexto vai ficar um pouco estranho, mas por isso eu vou fazer uma introdução antes para explicar, porque algumas pessoas também assistem a gravação depois para entender, né, para não chegar aqui e não entender nada do assunto que eu escolhi falar. Eu coloquei ali como tema 7 Vidas. 7 Vidas representa um filme que a gente havia escolhido assistir para fazer um debate depois internamente lá na empresa onde eu trabalho. E como eu estava de moderador do assunto ali, acabei não... a ideia era todos emitirem uma opinião sobre o filme, dizer quais os aprendizados que tiraram. Eu achei muito legal, achei muito enriquecedor esse assunto, porque a gente fez uma troca bem legal, uns aprendendo com os outros, e eu separei a live de hoje de tão interessante que eu achei o tema, e por saber que a boa parte das pessoas que assistem aqui a live também assistiram o filme, então eu separei também aqui alguns aprendizados que a gente pode, que eu também consegui tirar do filme para trazer aqui na live para a gente também poder estar trocando essa ideia. Para isso eu vou precisar abrir um pouco de spoiler do filme. Quem não assistiu, me desculpe, mas também não vai atrapalhar em nada, né? Quem não assistiu depois vai poder assistir e extrair também grandes aprendizados, independente de eu estar contextualizando aqui ou não, né? O filme ele se chama Sete Vidas, é um filme do Will Smith, onde, se fosse resumir brevemente aqui, ele se envolve num acidente de trânsito onde acaba perdendo a sua esposa e sua filha. Um acidente de trânsito que gerou uma culpa nele porque ele estava distraído mexendo no celular, então foi aquela fatalidade que aconteceu ali. E perdeu assim a sua família, que para ele era tudo. Naquele momento ele considera que ele perdeu o sentido da vida, e aí o filme se desenrola de uma forma em que ele resolve acabar com a própria vida, mas antes ele resolve escolher 7 pessoas, por isso 7 vidas, das quais ele iria doar alguma coisa que ele tinha, algum órgão. Em algum outro caso foi uma senhora, ele doou uma casa lá para ela, fez uma doação financeira. E a maior parte dos outros ele fez uma doação de um órgão específico, e antes disso o filme vai se desenrolando, né, onde ele vai avaliando e conhecendo um pouco a vida de cada uma daquelas pessoas para saber se elas mereciam realmente receber aquele órgão dele. Obviamente são pessoas que estão num risco de vida e terminar a sua vida, e aí ele escolhe meio que a dedo aquelas pessoas ali para que ele fizesse aquelas doações ali, né? E o filme vai se desenrolando com isso, e nesse meio tempo ele também conhece uma outra pessoa que é a qual ele escolhe doar o seu coração, que também estava numa fase terminal, e aí ele também acaba se apaixonando por ela por ele, enfim. É um filme bem legal, vale a pena quem não assistiu ainda assistir. E aí eu escolhi falar um pouco sobre os aprendizados que eu tive também com esse filme, de tão legal que eu achei o nosso debate também, para trazer aqui como tema aqui da nossa live de hoje, tá bom? Então, a maioria dos que assistem aqui de manhã sabem do que eu estou falando, e quem não sabe assiste o filme também, que vai entender, mas procurei contextualizar aqui da melhor forma possível para não ficar muito fora de contexto, né? Então, para começar, um dos primeiros aprendizados que eu tive, assim, também muito baseado também no debate que a gente teve, assim, porque foi legal também escutar o ponto de vista dos colegas também, que trouxeram também grandes insights e grandes aprendizados.
Um deles foi algo que eu até inclusive usei como tema em algumas lives atrás aqui, que é a questão da culpa, né? Eu fiz uma live, já umas 2 lives falando só sobre essa questão, né, da culpa, de como que a gente pode escolher uma nova rota, né? Por que a culpa existe e como que a gente pode escolher uma nova rota, uma nova trilha onde a gente consegue transformar culpa em responsabilidade, né? E fazer isso de uma forma efetiva. No caso do filme, eu acredito que tem um pouco desse elemento da raiz da culpa, né? Eu sempre gosto de buscar a raiz das coisas, a causa do que gera aquilo ali. A culpa eu vejo como uma consequência, né? Ninguém nasce assim hoje, olha, a causa de tudo é a culpa. A culpa ela gera outras consequências também, mas é correto afirmar que a culpa ela já é uma consequência de uma outra causa, né? A culpa, a gente acaba associando culpa a algo que aconteceu, a alguma consequência, né? No caso dele, o acidente de trânsito, essa culpa que ele carregou de ter perdido a família dele foi por causa desse descuido que ele teve ali no trânsito. Então ele carregava essa culpa, mas agora para a gente ir um pouco mais além, independente do contexto, independente do que acontece, da situação em si, a culpa normalmente quando ela existe, ela é uma consequência de um julgamento, né? Todas as vezes que a gente tem essa mentalidade de julgar algo ou alguém, né? Ou às vezes julgar a nós mesmos, que era no caso dele, a gente abre esse precedente para sentir uma culpa, né? Então, talvez nesse momento, quem escuta isso pode se perguntar, mas então ninguém mais vai ser culpado de nada? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Existe uma lei, inclusive, no mundo onde a gente vive, onde pessoas são culpadas e punidas, e eu acho ótimo que seja assim esse sistema, né? Agora, quando a gente fala isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, independente de tribunal, de réu, de alguém que vai ser punido ou não, a raiz, né, a origem dessa questão da culpa, ela nasce porque antes disso existe um julgamento. No caso dele, existia um julgamento do ato que gerou, ou da distração que ele teve que gerou aquele acidente, e por conta desse julgamento ele acabou carregando uma culpa, né? Ele acabou se culpando por causa do acidente. Só que depois existe também uma consequência dessa culpa, que é o quê? Uma punição, né? Se eu sou culpado, né, eu entendo assim culturalmente que eu preciso de uma punição, eu preciso ser punido. E no caso dele ali, ele estava escolhendo a própria punição, que era tirar a própria vida, além de que, junto de tudo aquilo ali, existia um elemento de perdi o sentido da vida, acabou o sentido da minha vida. O sentido da minha vida era a minha família, né? Eu perdi eles e, pior, eu fui o culpado disso, então agora eu não sou digno mais de viver ou sequer quero viver, né? Obviamente aqui eu estou falando do meu ponto de vista, a gente sabe que somente quem está passando a situação, ali a gente está falando de um filme que acho que não é baseado em fatos reais, mas obviamente, né, se a gente fosse trazer para a nossa vida real, obviamente só quem está passando por aquilo ali pode falar realmente com autoridade, né, de como está se sentindo em relação àquilo ali. Óbvio que eu estou trazendo para o meu contexto e procurando analisar de uma forma racional os fatos. Então temos aqui primeiramente já um pressuposto, né? Toda culpa ela é uma consequência de um julgamento. E toda culpa ela traz com si uma necessidade de punição. Então, a partir daí, a gente já vê como que vão se desenrolando as coisas, né? Ora, se a gente está o tempo todo aqui falando sobre não ficar julgando, a gente por si só já consegue colocar aí um elemento de como não se sentir culpado. E quando eu falo de não se sentir culpado, entra aquilo que eu explicava em outras lives anteriores, né? Que a gente troca essa culpa por uma responsabilidade. No caso dele ali, existia um elemento que era uma distração, do qual ele poderia assim dizer, poxa, eu fui o responsável, eu fui o culpado por esse acidente. Mas agora eu pergunto para vocês, quantas e quantas coisas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, às vezes por um desvio de olhar a gente acaba não se distraindo, e muitas vezes as coisas mais sutis que a gente possa imaginar, né? Eu acho que daí a gente pode trazer um primeiro aprendizado junto com esse da questão da culpa, que é
o quanto a gente tem se distraído no nosso dia a dia das coisas que verdadeiramente importa e mais, uma coisa que eu vivo sempre falando aqui, o quanto a gente está realmente presente naquilo que a gente está fazendo, né? Eu reforço isso o máximo que eu posso. Tudo que a gente tem é o nosso momento presente. Só o que a gente tem de fato é o agora. A gente nem sabe se a gente vai ter daqui a 1 hora, né? A tendência é que tenha. Mas de fato, quando essa 1 hora chegar, aquela 1 hora, daqui a 1 hora, vai ser o nosso agora. E o nosso agora é tudo que a gente tem. E quando a gente não está vivendo de fato o nosso agora, a gente está imerso em distrações, é mais ou menos assim, ó, eu estou na mesa com a minha família almoçando, mas eu estou no meu celular trabalhando. Eu estou na minha mesa trabalhando, mas estou lá na minha viagem, no meu passeio que ainda não chegou. Então, quando a gente fica sem viver o momento presente, quando a gente está querendo viver o passado, muitas vezes, algo que já passou, ou está querendo viver o futuro que ainda não chegou, a gente abre um precedente para essas distrações, e essas distrações muitas vezes podem trazer uma fatalidade ou algo mortal, como foi no caso dele. Agora, óbvio que aquilo ali não foi algo, ele não queria que aquilo ali acontecesse, né? Não foi algo, eu não sei exatamente como se chama na lei, se é doloso ou culposo, né? Que é quando a pessoa tem a culpa, ela quis cometer aquilo ali. Foi um acidente, obviamente, né? Mas o acidente se deu por conta dessa distração. Então vai aí o primeiro aprendizado, para que no nosso dia a dia a gente elimine essas distrações, no sentido de eu estou presente. Naquele momento, qual era a função verdadeira e real dele? Dirigir seu carro e levar sua família em segurança ao local de destino. No momento em que ele se desviou daquilo ali, ele se distraiu, aconteceu uma fatalidade que obviamente ele não queria, porque ele amava a sua família, a última coisa que ele ia querer era se envolver num acidente que colocasse em risco a vida deles. Então, a partir dessa origem, começa a se desdobrar o restante das coisas. Então, esse é o primeiro aprendizado, né? Para as coisas mais cotidianas e mais sutis, né? Eu estava num aniversário agora, essa semana, no sábado, um aniversário de 70 anos, comemorando a vida da minha tia. E naquele momento eu fiquei assim, óbvio, não parei, agora eu vou filosofar sobre isso, não, mas em alguns instantes, alguns segundos, coisa rápida ali, vem esse pensamento, né? Eu estava ali com o meu celular no bolso e eu ficava ali, às vezes vinha aquela tentação, né? De, vou pegar o celular para dar uma olhada. Não, peraí, eu estou no aniversário, estou numa mesa aqui cheia de pessoas, eu vou me interessar por elas. Aí sentava ali, conversava um pouco com o meu tio que eu não via há anos, daqui a pouco estava lá conversando com a minha prima, que é psicóloga também, que está na mesma área que eu estou estudando hoje, conversava mais um pouco, e assim vai indo. Mas não era nada incomum observar pessoas que passavam o aniversário inteiro rodando o celular, com a tela na sua cara, rodando o celular enquanto o aniversário acontecia. Então, muitas vezes, nós somos essa pessoa também que está ali junto com outras, podendo compartilhar, podendo aproveitar, mas a gente está fora daquilo ali, a gente não está no mundo real. Então, esse é um primeiro aprendizado que eu acho que dá para a gente tirar para trazer, né? Cuide com o que você está fazendo com o momento presente, né? A gente é presença de algo, né? Mas a gente precisa escolher qual vai ser essa presença que a gente tem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão que eu tinha falado antes, que é a questão da culpa, né? Toda culpa nasce de um julgamento. Então, a gente precisa cuidar realmente essa posição de julgador, né? Julgador às vezes da própria vida, julgador às vezes daquilo que a gente fez, julgador daquilo que os outros estão fazendo. Porque esse julgamento, de um certo forma, essa mentalidade de julgador, de juiz da vida, da minha vida ou da vida dos outros, de certa forma, às vezes a gente está querendo brincar de Deus, né? Eu posso ficar julgando, né? E eu gosto muito de uma frase, né? Uma frase que vem também lá das Escrituras Sagradas, que diz: com a mesma régua que a gente mede, a gente será medido, né? Então, muitas vezes, quando a gente está ali apontando, seja para nós, ou seja para o outro, né? Com aquela coisa do eu quero justiça, nesse sentido, às vezes a gente tem que entender também que a gente está desejando para a nossa vida justiça. E aí? Sabendo que somos muitas vezes errados, que muitas vezes a gente também peca, que muitas vezes a gente erra. Será que a gente vai querer justiça nesse caso? Então, nesse momento, acho que é importante a gente pensar que às vezes é melhor a gente desejar misericórdia, né, com os erros dos outros,
e com os nossos erros também, para que os nossos erros também sejam vistos com misericórdia quando a gente fala sobre ficar julgando e sobre medir, né? Então é importante a gente cuidar desse pensamento, porque esse pensamento de julgamento ele só gera culpa, e sabendo que culpa gera punição, as coisas já se desenrolam a partir daí e não vão para um lado muito legal, né? Quem quer se punir ou quem quer ficar punindo o outro com a sua própria lei, normalmente entra num estado emocional que não é frutífero, que não é positivo. Então esse é o segundo ponto, né? Então o primeiro ponto, eliminar as distrações, estar presente. Segundo ponto, cuidar com os nossos julgamentos, para que isso não gere uma culpa e não gere uma punição. E o terceiro ponto que eu separei aqui também, hoje vai ser uma live um pouco mais curta, mas para a gente ir se encaminhando para o final, esse terceiro ponto certamente a maioria das pessoas iam torcer o nariz comigo, porque é um ponto realmente que não é o foco muito do filme, mas eu achei interessante a gente trazer aqui, e talvez vão olhar para isso e vão dizer, mas aí tu tá indo longe demais, tu tá querendo, né, trazer de uma certa forma uma responsabilidade para uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, né? Que é a questão também que eu observei do amigo dele, né? Ele tinha um amigo ali que estava cuidando da papelada ali, né? Da parte formal ali, que o tempo todo deixava muito claro para ele, olha, eu não estou de acordo com isso que tu está fazendo, eu não estou concordando com isso que tu está fazendo, e muitas vezes o amigo dele, inclusive, chorava, né? Que não queria que ele fizesse aquilo ali. Porém, ele, ao mesmo tempo em que não queria, em que obviamente ficava nítido que ele amava aquele amigo, ao mesmo tempo ele seguia fazendo. Ao mesmo tempo ele estava ali, de certa forma, mesmo contrariado, mas estava ali indo até o final, fazendo aquilo que o amigo estava querendo. O que ficou assim muito para mim, porque eu já passei por uma situação, óbvio, longe de ser igual, né? Mas em um determinado ponto um pouco parecido, que é o quê? Quando a gente fala de amizade, quando a gente fala de um amor por alguém, né? E a gente sabe que essa pessoa, a gente consegue ter o discernimento que essa pessoa está passando por uma situação onde ela não consegue raciocinar direito, né? Porque o personagem a gente consegue ver, ele adoeceu, ele ficou doente, ele perdeu o sentido da vida, né? Nesse momento. Então ele não estava numa condição capaz de conseguir raciocinar, de conseguir sair daquele estado, né? A gente chegou a citar até no próprio debate que ele entrou num estado depressivo, por assim dizer, né? E aí isso que levou ele a querer tirar a própria vida, né? Mas falando ali desse momento, quando a gente está muitas vezes com alguma pessoa que a gente percebe que está nesse estado, que passou por um grande impacto emocional, que ela não está nessa condição, a gente deve, aí é opinião minha total, a gente deve se colocar numa posição de que não vai apoiar essa loucura que essa pessoa quer fazer em hipótese alguma, né? Aí talvez nesse momento eu diga, mas se não fosse esse amigo ia ser outra pessoa. Gente, para mim, que seja outra pessoa. Eu penso o seguinte, quando um amigo, quando uma pessoa está prestes a cometer uma besteira, né, a gente não deve ser a pessoa que vai apoiar ela, porque compra-se muito esse discurso de amigo é amigo na hora boa e na hora ruim, mas a gente não pode confundir isso. Quando a gente cita essa frase, amigo é bom, é na hora boa e na hora ruim, significa apoiar, de ser suporte, de estar ali do lado da pessoa quando ela está passando pela pior coisa, mas não é ajudar ela no sentido de, poxa, tá bom, eu estou querendo ir pro abismo, então eu vou estar ali junto contigo querendo que tu vá pro abismo. Em hipótese alguma, a gente deve pensar dessa forma, a gente deve tirar aquela pessoa daquele estado, a gente deve colocar a nossa vida a serviço para que aquela pessoa saia e tentar de todas as formas possíveis fazer com que aquela pessoa não cometa aquele ato, né? Mas aí eu estou querendo interferir no livre-arbítrio da pessoa. Não, a pessoa, se ela quiser, ela vai acabar dando um jeito de fazer, mas eu na função de amigo, eu na função de alguém que ama, eu vou ir até o final querendo intervir para que essa pessoa não cometa essa loucura, né? E por que eu falei que eu tive uma experiência parecida nesse sentido, né? Certa vez eu tive, óbvio, não vou ficar aqui expondo, não é o caso é a gente extrair aprendizado, mas eu tive uma vez uma situação
de um amigo, né, que depois se tornou um casal de amigos que estavam passando por uma situação parecida, onde eles não tinham uma relação, e aí a menina acabou engravidando e passou por algum momento na cabeça daquela pessoa e não ter aquele bebê, né? E eu tenho uma posição muito clara quanto a isso, eu sou totalmente contra esse tipo de intervenção. E naquele momento, óbvio, uma pessoa jovem estava ali desesperada, sem saber muito o que fazer, óbvio que não justifica, mas estava passando pela cabeça em intervir, em cometer, como se diz, um aborto. Naquele momento, sabendo disso, de repente, né, se a gente tem essa mentalidade, eu sou amigo na boa e na ruim, então tá bom, se tu vai fazer isso, eu vou te apoiar. É óbvio que não. Se isso é um valor, se isso é um princípio, se tu sabe que a pessoa está cometendo algo que ela pode depois se arrepender amargamente por uma vida inteira, tu vai se colocar na frente daquilo ali numa posição de dizer, eu não vou te apoiar a fazer essa besteira. Tu não está conseguindo raciocinar agora, tu não está numa posição lúcida, e tu sabe muito bem a minha posição quanto a isso, eu não vou te apoiar, isso a gente vai se dar um jeito depois. E hoje, quando eu vejo, né, graças a Deus ele não cometeu esse ato, não digo que é por causa de mim, mas eu procurei fazer a minha parte naquela época para evitar que isso aconteça, né? E hoje, quando eu vejo, hoje a criança ela já é um molequinho, tá lá, né? Quando eu vejo aquela criança correndo com aquele sorriso no rosto e sendo amado pelos pais, eu fico pensando, poxa, eu fiz a coisa certa naquele momento em não apoiar aquela besteira, e pelo contrário, intervir para dizer, poxa, não faça isso. Né? Então, dessa forma que eu tirei esse aprendizado do filme também, né? Que a gente não apoie, né? Às vezes a gente acha, eu vou ser amigo, então se o meu amigo está indo lá fazer uma besteira, por eu ser amigo dele, então eu tenho que apoiar. Às vezes nas coisas mais banais, às vezes um amigo está num relacionamento e ele está indo lá cometer traição. É meu amigo, então eu tenho que ficar do lado dele. Mas que besteira é essa? Tu tem que ir lá e intervir, aquela pessoa ela não está numa capacidade de pensar, de raciocinar, ela está sendo um idiota. Tu tem que ajudar o teu amigo a não ser um idiota. Daqui a pouco teu amigo, teu amigo vai lá e vai usar, vou usar drogas, aqui eu vou me drogar. Poxa, não, é meu amigo, então eu vou junto, vou até lá comprar droga junto com ele, mas é óbvio que não, tu vai lá e vai intervir para que aquilo não aconteça, porra, mas para mim é um pouco óbvio isso, né? Então, naquela posição, talvez naquele contexto do filme, o amigo dele talvez não tinha muito o que fazer, tinha sim, tinha como insistir até o último instante para que ele não fizesse aquela besteira. Então, esse foi um outro aprendizado que ficou para mim, assim, né? Acho que nós, como amigos, às vezes a gente pode fazer mais, né? O irmão dele, eu vi também que estava se colocando nessa posição, né? De fazer o máximo até o final para que o irmão evitasse. Na verdade, o irmão nem sabia, né? Ele desconfiava daquilo ali e ele também sofreu muito com aquilo ali, né? Também, então, tentaram fazer o que podiam, né? Mas no caso do amigo, ele estava aceitando aquilo ali, mas de uma certa forma, assim, sofrendo, né? Sim, sentindo aquilo ali, mas ainda assim de uma forma passiva, quando eu acho que naquele momento ele tinha que pegar o seu amigo, não conta comigo para isso, não vou deixar, eu vou até o final para fazer com que tu evite isso. Então, esse foi um outro aprendizado que eu tirei. E também lembrando aqui agora, né, tem um quarto aprendizado que eu acho que é muito legal da gente compartilhar também, que eu acho que vale a pena, que é a questão depois dele ter encontrado um novo amor, né? Aquilo ali certamente ele não estava esperando, principalmente naquele estado que ele estava, né? Poxa, minha vida acabou, não faz mais sentido. Aí ele colocou a vida dele a serviço de outras pessoas, para salvar a vida de outras pessoas, e nesse meio tempo ele encontra um grande amor que, através daquilo ali, ele ganha de certa forma, né? Dá para dizer assim, um novo sentido na vida dele, né? Eu cito aqui o Viktor Frankl o tempo todo, que para mim foi o grande nome da psicologia mundial, de toda a existência. E o Viktor Frankl, ele fala muito sobre o sentido da vida, né? A psicologia do Viktor Frankl é a logoterapia, que é sobre o sentido da vida. E ele fala que os 3 pilares que trazem sentido da vida, um deles é ter alguém a quem amar, né? Não necessariamente ele está falando de relacionamento amoroso, mas o fato da gente ter alguém na vida pelo qual a gente ama, seja às vezes um filho, seja às vezes um amigo, um irmão, uma mulher, um marido,
né? Isso é uma dos três pilares que traz sentido à vida, né? Assim como junto ao servir um ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Ter alguém a quem amar é um dos pilares que traz sentido à vida, e isso fica muito claro no filme, né? Quando ele consegue encontrar um novo amor ali, meio sem querer, porque não era isso que ele estava buscando, ele ganha novamente um novo sentido, e aí talvez naquele momento ele se questiona, né? Será que isso tudo que eu estou fazendo aqui realmente é o melhor caminho, né? Porque ele havia encontrado um novo amor e podia começar a desenhar uma nova vida. O que eu acho que dá para a gente tirar de aprendizado disso, né? Às vezes a gente quer ter o controle da vida, a gente quer ter certeza, e a gente acha que a história já está escrita. Isso é outra coisa, vocês vão ver muita congruência em tudo isso que eu estou falando, porque aqui não é nada mais, nada menos do que coisas que eu falo todo santo dia. A nossa vida, ela não terminou de ser escrita, a gente nunca sabe o que tem na próxima esquina. Essa é uma das, para mim, talvez seja o grande desespero de muitas pessoas. Para mim é um dos grandes encantos da vida, essa imprevisibilidade, né? É quando a gente articula aquilo que está em nossas mãos fazer, quer fazer o nosso melhor todo santo dia, e ao mesmo tempo esse elemento de imprevisibilidade. A gente não sabe o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Se a gente for olhar para a nossa vida, né, dos últimos 10 anos, dos últimos 5 anos, quantas coisas de fato a gente sabia que ia ser assim, dessa forma, né? Então muitas vezes por um ato de desespero, por estar tomado de desespero, por achar que a nossa vida está completa, por achar que não tem mais o que fazer, a gente desiste da vida. E aí a gente não sabe que na próxima esquina, que no próximo ato, que na próxima cena, que no próximo capítulo pode acontecer justamente algo que traga esse brilho, que traga essa cor da nossa vida. E aí já é tarde demais, porque a gente já desistiu, porque a gente já se puniu bastante, ao ponto que não vai sequer conseguir receber esse presente que a vida pode estar nos trazendo, né? Então eu costumo dizer, a vida às vezes ela dá, a vida às vezes ela tira. E uma pessoa madura de verdade, que é isso que eu busco aqui todo santo dia trazer para vocês, é a pessoa que consegue, né, quando a vida dá, ela recebe com alegria, e quando a vida tira, ela entrega sem desprendimento, né? Eu acho que esse é um ponto que dá para a gente tirar desse filme. A vida, de certa forma, ali naquele momento, ela, no filme daquele cara, na vida daquele personagem, ela estava ao mesmo tempo tirando algo dele, ainda que a gente pode dizer, mas foi responsabilidade dele, mas tudo bem, ele sofreu um golpe da vida, querendo ou não, né? E ela tirou, e ele não aceitou. E ao mesmo tempo a vida também estava dando algo para ele, né? E aí ele sequer pôde receber com alegria, porque ele já tinha determinado o seu destino. Nesse momento, brincar de Deus, né? Então, ao mesmo tempo, por ele não ter entregue, né, aquilo ali, por mais doloroso que fosse, né, ele também não teve condição de receber depois. Então às vezes a gente precisa se colocar nessa posição, né? Se a vida me tira, eu entrego sem desprendimento, e se a vida me dá, eu recebo com alegria, né? Eu encerro com uma frase de um professor meu que eu gosto muito, que fez muito sentido na minha vida, que diz o seguinte: não é porque a vida te deu um golpe, não é porque você sofreu um golpe da vida que você precisa ficar para sempre de joelhos. Não é porque você sofreu um golpe da vida que você precisa ficar para sempre de joelhos. Acho que essa é uma frase que ilustra e que resume bem, né, tudo que eu trouxe aqui para a gente conversar hoje sobre esse grande filme. Espero que quem tiver a oportunidade de assistir, assista, depois comente aqui. E essa foi então a minha resenha sobre o filme 7 Vidas. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês. Compartilhe essa live com mais pessoas. Essa foi a nossa live número 81. E assim nos encaminhamos para o final. Agradecimento aqui às pessoas que estavam presentes, né? O seu Jorge, Dani, Beth e Lise, todos que sabem exatamente do que eu estou falando, que estavam lá presentes ontem lá na nossa conversa. Então fica aqui um grande beijo, agradecimento pela presença de vocês, né? Que seja uma ótima terça-feira a todos. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente às 6 horas da manhã para a nossa live número 82, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.